Meditações de Marco Aurélio, Imperador de Roma. Livro 10, parte 4. Quando a volta de outrem te magoa, volta-te para ti mesmo e pensa nos defeitos semelhantes que tu tens. Também encontras o teu bem-estar na riqueza, no prazer, na reputação ou em coisas deste tipo? Pensa nisto, e a tua cólera logo será esquecida ao refletires que ele está a agir sob pressão. Que mais podia ele fazer? Em alternativa, arranja maneira de o libertar dessa pressão. Que a vista de Satiricon te recorde os falecidos Socráticos, ou Eutiques, ou Ímen. A vista de Eufrates te lembre Eutíquion ou Silvano. Um olhar a Alcífron te sugira a memória de Tropáeforos. Um vislumbre de Severo, o de Crito ou Xenofonte. Quando te olhares, pensa nos imperadores que te precederam. Da mesma maneira, com cada homem, imagina a sua contrapartida e depois passa para a seguinte reflexão. Onde estão eles agora? Em parte nenhuma ou algures. Desta maneira, ir-te-ás acostumando a olhar tudo o que é mortal como um vapor e um nada. E mais ainda, se te lembrares também de que as mudanças nas coisas, uma vez operadas, são para sempre irreversíveis. Então, por que lutar e esforçares-te em vez de ficares satisfeito em viver convenientemente a tua curta vida? Pensa no material e nas possibilidades para o bem que andas a rejeitar, uma vez que o que são as tuas aflições, senão exercícios para treino da tua razão, depois de ter aprendido a ver as verdades da vida a uma correta luz filosófica? Sê paciente, pois, até que, para ti, elas se tornem familiares e naturais, da mesma maneira que um estômago forte pode assimilar toda espécie de alimentos, ou um fogo brilhante transforma qualquer coisa que se lhe atire em calor e chamas. Não permitas que alguém se sinta no direito de dizer com verdade que te falta integridade e bondade. Se alguém pensar tal coisa, trata de fazer com que isso não tenha fundamento. Tudo depende de ti, pois quem mais pode te impedir de conseguir a integridade e a bondade? Se não consegues viver desta maneira, só tens de tomar a decisão de não continuar a viver, porque nesse caso nem a própria razão te pode exigir que continues. Qual é a melhor coisa que pode ser dita ou feita com os materiais à tua disposição? Qualquer que ela seja, tu tens o poder de o dizer ou fazer. Que não haja a pretensão de que não és um agente livre. Essas tuas lamentações nunca acabarão enquanto o cumprimento do dever natural de um homem
com quaisquer materiais que lhe venham ter às mãos, não representar tanto para ti como os prazeres para o sibarita. De fato, todo o exercício dos nossos instintos naturais deve ser considerado como uma forma de prazer, e as oportunidades para isso estão presentes em toda parte. Um cilindro não tem sempre o privilégio, seguramente, de se mover à sua vontade. Nem a água, nem o fogo, nem qualquer outra coisa que esteja submetida ao governo da sua própria natureza ou de uma alma sem razão, porque há muitos fatores que intervêm para o evitar. Mas um espírito e uma razão podem avançar no meio de quaisquer obstáculos, porque a sua natureza para tal os capacita e a sua vontade para tal os incita. Imagina a maneira como a razão descobre um meio de ultrapassar todas as barreiras tão facilmente, tão sem esforço, como o fogo sobe, ou uma pedra cai, ou um cilindro desce uma encosta, e não queiras pedir mais. As interferências, em qualquer caso, ou devem afetar apenas o corpo, que não é senão uma coisa inanimada, ou então serem impotentes para nos aniquilar ou magoar, a menos que recebam a ajuda das nossas próprias ideias pré-concebidas e da rendição da própria razão. Se assim não fosse, o seu efeito sobre o sujeito seria prejudicial. E, embora saibamos que em todo o resto da criação a ocorrência de qualquer revés envolve um agravamento da vítima, no caso de um homem, podemos mesmo dizer que ele fica melhor e mais digno de louvor pelo correto uso que faz da adversidade. Em resumo, nunca te esqueças de que nada pode magoar o verdadeiro cidadão, senão magoar a própria cidade. E nada pode magoar a cidade, a não ser que magoe a lei. E, portanto, não pode magoar nem a cidade, nem o cidadão. Uma vez gravados no espírito os verdadeiros princípios, mesmo a mais ligeira trivialidade bastará para recordar a inutilidade das lamentações ou dos medos, como, por exemplo, o que são os filhos dos homens senão folhas que caem ao sopro do vento? Tal como folhas eram teus queridos filhos, folhas também são as multidões, aquelas vozes pretensamente convincentes que gritam as suas aclamações, lançam as suas maldições ou zombam e escarnecem às escondidas. Folhas também são todos aqueles em cujas mãos ficará a tua reputação daqui para frente. Todos e cada um. Eles florescem na primavera. Os ventos fazem-nos cair e logo a floresta põe nova verdura no seu lugar. A impermanência é o distintivo de todos e cada um. E contudo, tu persegue-os ou foges deles, como se eles tivessem que sofrer
para toda a eternidade. Dentro em pouco, os teus olhos fechar-se-ão, e pelo homem que te levara à sepultura, também pouco depois, as lágrimas correrão. A função de uns olhos sãos é ver tudo aquilo que é visível e não exigir que tudo seja verde, porque isso é apenas sinal de uma visão doente. Da mesma maneira, a audição e o olfato, se saudáveis, devem estar receptivos a todos os sons e cheiros, e um estômago são a todos os tipos de carne, como um moinho que aceita qualquer cereal que esteja preparado para moer. Da mesma forma, portanto, um espírito são deve estar preparado para qualquer coisa que possa acontecer. Um espírito que exclame: "Oh, que os meus filhos sejam poupados!" Ou, "Oh, se o mundo ressoasse de aclamações a todos os meus atos!" É uma vista anelando pelo verde, ou um dente por coisa tenra. Não há ninguém tão afortunado que não tenha à cabeceira do leito da morte quem saúde a sua próxima perda com deleite. Digamos que ele era tão virtuoso, sábio até, e mesmo assim haverá sempre alguém que no fim murmura baixinho: "Finalmente podemos outra vez respirar à vontade sem o nosso amo. Ele nunca foi certamente severo conosco, mas tive sempre a impressão de que ele tinha um secreto desprezo por nós." Tal é o destino dos virtuosos quanto aos outros de nós. Que quantidade de outras boas razões não há para alguns dos nossos amigos, e não tão poucos como isso, ficarem contentes por se verem livres de nós. Pensa nisto quando estiveres para morrer. Isso tornará mais fácil a reflexão seguinte: vou deixar um mundo em que os meus próprios companheiros, por quem eu tanto trabalhei, tanto orei e tanto pensei, desejam a minha partida e esperam obter qualquer alívio com ela. Então, como é que alguém pode desejar um prolongamento dos seus dias aqui? Contudo, não te vás por essa razão, com um espírito de menos bondade para com eles. Conserva a tua amizade do costume, a boa vontade, a caridade, e não sintas a partida como uma separação dolorosa. Antes, deixa que a tua despedida seja como aquelas mortes indolores em que a alma desliza facilmente para fora do corpo. Antes, a natureza juntou-te a esses homens e uniu-vos num só. Agora, ela desfaz o nó. Estou solto, pois, também dos meus próprios parentes, mas sem resistência, sem forçar. É apenas mais um dos processos da natureza. Em todos os atos, não importa por quem eles sejam praticados, habitua-te a perguntar-te: qual é o seu objetivo ao fazer isto? Mas começa por ti mesmo. Faz primeiro que tudo essa pergunta a ti mesmo.
Não te esqueças, é aquela força secreta e bem escondida dentro de nós que puxa os cordelinhos. Aí reside a voz da persuasão, a própria vida. Aí poderíamos dizer: está o homem, ele mesmo. Nunca o confundas na tua imaginação com o seu invólucro de carne ou com os órgãos a ele associados, que, salvo o fato de se desenvolverem sobre o corpo, são meros instrumentos, tal como o machado do carpinteiro. Sem o agente que impulsiona ou refreia os seus movimentos, as partes, por si só, não têm mais préstimo do que a lançadeira do tecelão, a caneta do escritor ou o chicote do carroceiro. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!